Olá! Hoje vamos ler o capítulo 43, mas ele é bem longo, então eu vou dividi-lo, tá bom? Não dá para ler tudo num vídeo só, ficaria muito extenso, muito cansativo para vocês. Então vamos lá. No caminho, Elizabeth esperava, emocionada, a primeira aparição dos bosques de Pemberley. Quando finalmente passaram os portões e entraram no parque, sua agitação cresceu ainda mais. O parque era imenso e tinha aspectos muito variados. Entraram nele pela parte mais baixa e durante algum tempo rodaram por um belo e extenso bosque. Elizabeth via e admirava todas as vistas e recantos pitorescos. Durante quase 1 quilômetro, foram subindo suavemente, até que chegaram ao topo de um morro bastante alto, onde o bosque cessava. No outro lado do parque, avistava-se de imediato a casa de Pemberley, e a estrada, virando bruscamente, descia em direção a ela. Tratava-se de um belo e imponente edifício, situado na encosta de uma colina, por trás da qual se elevava uma ou outra série de belas colinas arborizadas. Em frente à casa corria um riacho regular, que, represado, formava um pequeno lago. Suas margens não haviam sido adornadas pela mão do homem. Elizabeth estava encantada. Nunca vira lugar tão bem dotado pela natureza. Ali, sua beleza natural não fora ainda adulterada por artifícios de um gosto duvidoso. Todos manifestavam sua admiração. E naquela altura, Elizabeth sentiu que ser proprietária de Pemberley significaria alguma coisa. Desceram a colina, atravessaram a ponte e aproximaram-se da casa. Enquanto a examinavam de perto, Elizabeth foi de novo assaltada pelas suas apreensões quanto a um possível encontro com o dono da casa. Receava que a criada tivesse se enganado. Depois de pedirem para ver a casa, foram introduzidos na sala de entrada. Enquanto esperavam pela governanta, Elizabeth teve todo o tempo para se conscientizar a respeito do lugar em que estava. Chegou a governanta, uma senhora idosa, de aspecto respeitável, muito mais simples e amável do que Elizabeth esperava. Seguiram-na até a sala de jantar. Tratava-se de uma dependência bastante grande, bem proporcionada e mobiliada com gosto e elegância. Após examiná-la, foi até uma das janelas para apreciar a vista. A colina pela qual tinham descido, coroada pelas frondosas árvores, parecia mais abrupta e ganhava em beleza vista de longe. Tudo naquele local tinha as condições ideais, e ela contemplou toda a paisagem com encanto. O rio, as árvores espalhadas pelas suas margens e o vale serpenteando até se perder de vista. À medida que passavam de quarto em quarto, a cena variava, e de todas as janelas a vista era magnífica. Os quartos eram espaçosos e elegantes, e a mobília revelava a riqueza do proprietário. Elizabeth reparou, enquanto admirava seu bom gosto, que os móveis não eram nem vistosos demais, nem exageradamente rebuscados. Eram mais sóbrios e também mais elegantes que os de Rosings. E pensar que eu poderia ser a dona de tudo isso. A essas horas já estaria suficientemente familiarizada com todos esses quartos.
Em vez de os percorrer como uma estranha, poderia alegrar-me de os possuir e receber neles, como visitantes, meu tio e minha tia, pensou. Mas voltando a si, continuou. Mas não, isso nunca poderia acontecer. Meu tio e minha tia estariam perdidos para mim. Jamais me autorizariam a recebê-los. Essa foi uma lembrança oportuna, pois evitou sentir algo parecido com um arrependimento. Estava ansiosa para perguntar à governanta se acaso o senhor sempre se encontrava ausente, mas não tinha coragem. Finalmente, a pergunta acabou sendo feita pelo tio. Ela afastou-se um pouco, alarmada, enquanto a senhora Reynolds respondia que ele estava ausente, acrescentando: mas o esperamos amanhã com um grupo de amigos. Elizabeth deu graças a Deus por terem vindo exatamente naquele dia e não no dia seguinte. A tia chamou-a então para ver um quadro. Ela aproximou-se e viu sobre a lareira, entre várias outras miniaturas, um retrato do Sr. Wickham. A senhora Gardiner perguntou sorrindo se Elizabeth gostava do quadro. A senhora Reynolds aproximou-se e disse que se tratava de uma gravura do filho do administrador do seu falecido patrão, que o tinha educado como se fosse seu filho. Ultimamente ingressou no exército, acrescentou ela, mas receio que ele não vá muito longe. A senhora Gardiner olhou para a sobrinha com um sorriso que Elizabeth não pôde retribuir. A senhora Reynolds apontou para uma outra miniatura e disse: este é o meu atual patrão. O retrato é bastante fiel e foi feito ao mesmo tempo que o outro, há 8 anos. Tenho ouvido dizer que seu patrão é um belo homem, disse a senhora Gardiner, olhando para o retrato. Parece simpático, mas, Lizzie, você é que nos poderá dizer se ele se parece ou não. Esta senhorita conhece o Sr. Darcy? Elizabeth corou e respondeu: um pouco. E não o acha um belo tipo de homem? Sim, é mesmo. Creio que não conheço ninguém que o supere, mas na galeria lá em cima verão um outro retrato dele, maior e melhor. Esta sala era o lugar favorito do meu falecido patrão, e essas miniaturas estão exatamente no lugar onde estavam quando ele era vivo. Ele gostava muito delas. A senhora Reynolds chamou em seguida a atenção dos visitantes para um retrato da senhorita Darcy, pintado quando ela tinha apenas 8 anos de idade. E a senhorita Darcy também é bonita? Perguntou o Sr. Gardiner. Oh, sim, é a moça mais bonita que eu já vi. É tão bem dotada, toca piano e canta o dia inteiro. Na sala contígua está um novo instrumento que acabou de chegar para ela. É um presente do meu patrão. Ela chega amanhã também. O Sr. Gardiner, com o seu modo agradável e comunicativo, encorajava a Sra. Reynolds com perguntas e observações. Ela, por orgulho ou afeição, demonstrava um prazer evidente em falar do patrão e da irmã dele. Seu patrão vem muitas vezes a Pemberley? Não tanto quanto eu desejaria, mas calculo que, ao todo, passe metade do ano aqui. A senhorita Darcy vem sempre todos os verões. Exceto, pensou Elizabeth, quando ela vai para Ramsgate. Se o seu patrão se casasse, a senhora o teria mais vezes aqui. Sem dúvida, mas não sei quando isso acontecerá. Não conheço ninguém que esteja à altura dele. O senhor e a senhora Gardiner sorriram
e Elizabeth não pôde evitar dizer: esse é um grande elogio que está lhe fazendo. Mas é a pura verdade, e todos os que o conhecem dirão a mesma coisa, replicou a senhora Reynolds. Elizabeth achou que ela exagerava, mas, com maior assombro ainda, ouviu a governanta acrescentar: nunca o ouvi dizer uma palavra ríspida em toda a minha vida, e eu o conheço desde que ele tinha 4 anos de idade. Era o elogio mais extraordinário de todos, mais oposto às ideias de Elizabeth. Ela considerava o Sr. Darcy um homem mal-humorado. Sua curiosidade foi despertada. Queria mais informações e intimamente ficou grata ao tio, pois este continuou: tem muita sorte em ter um patrão assim. Sim, senhor. Sei muito bem disso. Se eu saísse para este mundo afora, estou certa de que não encontraria outro melhor. Mas já notei que as pessoas de bom caráter em criança também o são quando adultos. E o Sr. Darcy, quando pequenino, tinha um temperamento de anjo e um coração de ouro. Elizabeth ficou boquiaberta. Será a mesma pessoa? Pensou ela. O pai era um homem excelente, disse a senhora Gardiner. Era mesmo, minha senhora. O filho não ficará atrás. É igualmente afável com os pobres. Elizabeth ouvia espantada e duvidava. Ficou impaciente. A senhora Reynolds não poderia interessá-la de outro modo. Em vão, ela falava sobre as personagens que os quadros representavam, as dimensões da sala e o preço dos móveis. O Sr. Gardiner, a quem enternecia aquela afeição pela família, sentimento ao qual ele atribuía os excessivos louvores da Sra. Reynolds, voltou a introduzir o assunto. A Sra. Reynolds discorreu, enérgica e calorosa, sobre as qualidades do patrão, enquanto subiam a ampla escadaria. Ele é o proprietário mais bondoso e o melhor dos patrões que jamais existiu, dizia ela. Não é como os jovens de hoje, que só pensam em si. Não existe um só dos seus rendeiros ou criados que não fale dele com admiração. Há quem diga que ele é orgulhoso, mas nunca pensei isso. Deve ser porque ele é mais fechado que a maioria dos outros jovens. Sob que luz favorável ela o coloca, pensou Elizabeth. Essas informações não condizem com o seu procedimento para com o nosso pobre amigo, sussurrou a tia enquanto caminhavam. Talvez estejamos enganadas. Não é provável. O testemunho é dos melhores. Após chegarem ao espaçoso patamar, foram introduzidos numa linda sala de estar, decorada recentemente e com maior elegância e graça. Informaram que tudo aquilo tinha sido feito em atenção à senhorita Darcy, que tinha manifestado preferência por aquela sala da última vez que estivera em Pemberley. Ele é certamente um bom irmão, comentou Elizabeth, enquanto se encaminhava para uma das janelas. A senhora Reynolds antecipava a surpresa da senhorita Darcy ao entrar naquele aposento. Tudo o que ele possa fazer para agradar a irmã, manda imediatamente executar. E é sempre assim o seu modo de agir. Não existe nada que não faça para procurar deixá-la feliz. A galeria de retratos e os 2 ou 3 quartos de dormir principais era tudo o que lhes restava para ver. A galeria continha muitos quadros interessantes, mas Elizabeth pouco entendia de pintura. Já quando lhe tinham mostrado os outros no andar inferior,
ela afastara-se para examinar uns desenhos a lápis, de autoria da senhorita Darcy, cujos assuntos eram, em geral, mais interessantes e também mais fáceis de entender. Na galeria havia também muitos retratos da família. Esses quadros, porém, pouco interesse ofereciam a uma estranha. Elizabeth procurou neles apenas os traços que conhecia. Por fim, um desses retratos despertou sua atenção. Tratava-se de alguém cujo rosto se parecia notavelmente com o do Sr. Darcy, e no qual transparecia um sorriso que ela se lembrava de já ter visto nele, quando ele a contemplava. Parou durante vários minutos diante do quadro, olhando-o fixamente. Antes de sair da galeria, voltou para examiná-lo mais uma vez. A senhora Reynolds informou que o quadro do falecido Sr. Darcy fora pintado ainda em vida. Existia naquele momento no coração de Elizabeth um sentimento de ternura para o atual proprietário de Pemberley, como jamais tivera no período em que melhor o conhecera. Os elogios a ele tecidos pela senhora Reynolds não eram pouca coisa. Nenhum louvor é mais valioso do que o de um criado inteligente. Após terem terminado a visita, tornaram a descer as escadas e, ao despedirem-se da governanta, foram entregues aos cuidados do jardineiro, que os esperava na sala de entrada. Enquanto atravessavam o gramado em direção ao riacho, Elizabeth voltou-se para ver novamente a casa. Sua tia também se detivera, e enquanto a primeira fazia conjecturas sobre a data em que o edifício fora construído, o proprietário em pessoa surgiu de súbito na alameda que conduzia às cachoeiras do outro lado da casa. Seu aparecimento fora tão repentino que se tornara impossível a Elizabeth esconder-se. Seus olhares imediatamente se cruzaram e ambos ficaram muito corados. Ele teve um sobressalto e, por momentos, a surpresa o paralisou. Voltando a si, adiantou-se para o grupo e falou com Elizabeth, se não com uma calma absoluta, pelo menos com uma amabilidade sem limites. Elizabeth, que se virara de forma instintiva ao vê-lo se aproximar, se deteve e recebeu seus cumprimentos com um embaraço impossível de dominar. Se sua aparência a princípio ou sua semelhança com o retrato que tinham acabado de examinar não bastassem para o senhor e a senhora Gardiner perceberem que se encontravam perante o senhor Darcy em pessoa, a expressão de surpresa do jardineiro ao ver o patrão teria sido suficiente para o revelar. Bom, acho que eu vou parar por aqui. Deixa eu ver quanto falta. Vou parar por aqui, tá? Fazer suspense. Amanhã a gente termina o capítulo. Vamos ver como é que vai ser esse encontro, né? Grandes expectativas. Vamos ver. Até lá. Tchau.